refrescar um pouco a memória, nós falamos que os 3 primeiros evangelhos, que são Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de evangelhos sinóticos. Tá? Por que evangelhos sinóticos? Porque esses 3 evangelhos, nós estamos vendo isso, já vimos em Mateus, eles mostram Jesus de uma maneira diferente, cada um dos 3. Mas os 3 apresentam a mesma faceta de Cristo Jesus, no sentido dos milagres, das realizações de Cristo. Tá? Já João, ele não é considerado um evangelho sinótico, porque João ele apresenta Cristo de uma maneira totalmente diferente do que Mateus, Marcos e Lucas escrevem. Tá? Então, Marcos, o primeiro evangelho, Marcos aqui também chamado de João, João Marcos. Eu vou pedir para alguém abrir a sua Bíblia lá em Atos, no capítulo 12, versículo 12. Atos, na verdade, depois nós vamos estudar quando terminarmos os evangelhos. Não temos pressa para estudar, né? Tem muita coisa para a gente ver, muita coisa para a gente estudar, mas Atos é um livro histórico que ele conta a história da igreja. Então, a maioria dos fatos ocorridos com todos os discípulos, né? E aqui no caso Marcos, estão contidos dentro do livro de Atos, né? O que aconteceu com Pedro, com Paulo, com Barnabé, com Filipe, com Estevão, com Teófilo, com muitos outros discípulos e não discípulos, aqueles que vieram fundar a primeira igreja depois que Cristo foi para o céu, estão tudo contido no livro de Atos, que é um livro histórico. Então, por exemplo, já vou terminar para a gente ler esse versículo. Quando você olha Paulo, você olha todas as cartas, Gálatas, Romanos, né? 1 e 2 Coríntios, Efésios, Gálatas, Filipenses, Tessalonicenses, Colossenses, Filemão, Tito, 1 e 2 Timóteo, João, tudo isso, quando você olha para todas essas cartas, todas elas foram escritas dentro do livro de Atos, dentro da história da igreja. Então tudo aconteceu ali, na história da igreja primitiva, a primeira igreja. Tá? Foram escritos numa sequência não cronológica, mas numa sequência de fatos, para que a gente pudesse poder estudar melhor e ter um entendimento melhor. E aqui, nesse versículo, no capítulo 12, do versículo 12, o que diz lá? Alguém pode ler? Percebendo isto, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava... Olha só, aqui quem era Maria? Maria realmente, Maria, mãe de Jesus, né? Você vê alguma coisa aqui interessante? Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos. Então, João Marcos. Quando aconteceu a história da igreja primitiva, Marcos, ele tinha uma reunião na casa dele, né? Então tudo indica que uma das primeiras igrejas, núcleos familiares que surgiram dentro da igreja, no início da primeira igreja, foi na casa de Marcos, tá? Aqui na sua casa. Então ele está mostrando esse contexto para a gente ver, tá? Que muitas pessoas se reuniam ali, muitas pessoas oravam ali, tá? Então, na casa de João Marcos, conhecido então como João Marcos, ok? O texto é só para a gente conferir que ele era chamado de João Marcos. Mas Marcos é considerado o menor dos evangelhos e também o evangelho mais simples, irmãos. Tá? O evangelho mais simples de todos os que existem, dos que tem, né? Como eu já falei, foi o primeiro a ser escrito. Mas é um evangelho que mais tem assim ajudado as pessoas na compreensão do próprio evangelho e do que concerne a salvação, batismo, tá? E é um evangelho que tem tido como indicação para, às vezes as pessoas perguntam para você, olha, ou para mim, ou para qualquer de você, como que eu tenho que ler a Bíblia? Onde eu começo? Então indica para essa pessoa, olha, começa lendo o Evangelho de Marcos. Tá? Por ser o primeiro evangelho a ser escrito, por ele ser um evangelho prático, simples, objetivo, tá? Então, por isso, tá? E é um evangelho que leva as pessoas que não conhecem o evangelho, a Cristo,
à salvação, é um evangelho que leva a pessoa a entender isso com muita facilidade. Tá? É um evangelho mais conciso de todos os evangelhos. Como já disse, ele tem apenas 16 capítulos. Vimos Mateus, que tem 28, né? Marcos aqui tem 16 capítulos. Então ele é muito fácil de se entender. Tá? E isso faz do evangelho, desse livro aí do evangelho, o mais indicado para se começar a estudar o Novo Testamento. Tá? Então vamos ver um pouquinho quem era o Marcos, né? Eu queria falar um pouquinho sobre ele. Marcos era de uma família muito temente a Deus, que temia muito a Deus, esteve muito com Cristo, tá? E tem passagens que mostram e falam um pouco sobre os interesses de Marcos com relação à pregação do Evangelho e também com relação à sua personalidade, tá? Era membro de uma família cristã em Jerusalém, tá? Foi um grande ajudante também, até substituto do apóstolo Paulo, em alguns momentos, em algumas viagens, né? Marcos esteve com Paulo, esteve com Barnabé, esteve com Pedro, né? Pedro foi o apóstolo que, logo no início da igreja primitiva, nos primeiros 15 capítulos de Atos, você vai ver falar muito sobre Pedro. Não se fala muito sobre Paulo, porque a conversão de Paulo começou a partir do capítulo 9 de Atos, mas se fala bastante de Paulo, de Pedro e Barnabé, e Marcos era muito amigo deles, andava muito com eles nas viagens, né? Lemos o texto aí, onde falando dessa referência. Então, era um jovem que se envolveu muito com missões, porque quando a igreja primitiva começou, era um trabalho missionário, um trabalho de missões, de pregar o evangelho nas comunidades, para as pessoas que não conheciam, e hoje é o que muito se falta hoje. Não que a igreja não esteja fazendo isso, a igreja faz isso hoje, mas hoje há uma preocupação muito grande das igrejas de estruturarem seus templos, de estruturarem seus locais, e às vezes ficam tão envolvidos com o espaço, 4 paredes, físico, que esquecem de ser a igreja lá fora, né? A palavra igreja é isso, né? De dentro para fora, eclésia, né? Então, daqui de dentro, das 4 paredes para fora, né? A gente tem andado bastante por aí, eu, a pastora Lília, falado da palavra. Agora em dezembro estivemos lá no Paraná pregando, dando aula, e fomos numa fazenda lá onde sua filha conheceu, de uns amigos nossos, e chegamos lá. É um pessoal que a gente já tem assim acompanhado eles há muitos anos. É uma irmã que evangeliza, ela é fazendeira, marido trabalha com leite, plantação, e ela ali leva o evangelho para as pessoas e reúne. Tem um local muito bonito na fazenda dela, onde eles fazem reuniões, e ela começou a juntar, e muitas pessoas têm ido ali, se convertido, se firmado no Senhor. E para nossa alegria, chegamos lá agora, tinha 9 pessoas que precisavam ser batizadas. E ela, pastor, elas queriam tanto ser batizadas. Eu falei, por isso não, a gente vai lá para Toledo, 600 quilômetros depois, dei aula lá e voltamos, eu e a pastora Bíblia, lá para aquele lugar só para batizar aquelas pessoas. Mas foi muito, muito legal. Então, isso é missões também, né? Não é nós ficarmos preocupados só com a nossa vida, irmãos, porque você é a igreja. A gente fala, eu vou lá para a igreja. Sim, é um local de referência, um local onde nós nos reunimos para adorar, para ter comunhão, e precisa disso, é bíblico. Mas ali não é a igreja é você. Amém? Então, é quando você sai da igreja. Porque assim, a gente ser crente, cristão dentro da igreja é muito fácil, né? Irmão, a paz do Senhor, abraça, beija, cumprimenta, canta, levanta as mãos, chora junto. Mas e quando a gente sai dali? Como que é a minha vida, né? Como que é o meu testemunho? Marcos era um jovem muito dedicado às missões, de fazer o trabalho missionário, né? Foi levado com Barnabé para o campo missionário. Imaginem Marcos andando com Paulo, irmãos. Imaginem Marcos andando com Barnabé. Barnabé foi um discipulador do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo foi o que foi porque ele tinha um Barnabé atrás dele, discipulando.
né? E isso é uma preocupação que eu e a pastora Miriam, nós temos tido muito, né? Começando aí, como já temos feito, nós queremos começar a preparar pessoas no nosso meio, pessoas que preguem, pessoas que ensinem, pessoas que ministrem, né? O nosso objetivo é esse, é ensinar, é ter pessoas que você olha para aquela pessoa lá na frente e fala: gente, como aquele Paulo é de Deus, é tremendo. Mas gente, não se esqueça que atrás daquele Paulo teve um Barnabé, que discipulou ele, que ensinou ele, que chorou com ele, que sofreu com ele, que foi açoitado com ele. Então assim precisa ser na minha vida. E Marcos pagou esse preço, né? Quando ele foi para Chipre pregar no campo missionário, abrir igreja junto com Barnabé, depois foi lá para Perge, para Panfilha, que na história da igreja primitiva vai falar isso, tá? E foi em algumas viagens missionárias com o próprio Paulo, tá? Tem um texto que eu queria ler com vocês, que está lá em Atos 13, 15, tá? A gente não pode deixar de ler lá. Atos 13, 15. Esse texto ele está se referindo a viagem. Depois, se vocês puderem ler o contexto todinho, mas ele está se referindo a essa viagem missionária de Marcos, tá? 13, 15, que diz lá? Depois da leitura da lei de Moisés, dos livros dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer a eles: irmãos, se vocês têm alguma palavra para animar o povo, podem falar agora. Olha só, isso é lindo, irmãos, né? É o que nós precisamos hoje. Então, que todos os amigos de vocês, né, amigos, amigas, pais, primos, né, que eles vejam em você essa palavra de exortação. Exortar aqui não é acusar o pecado, irmão. Exortar aqui não é falar: você está condenado, se você fizer isso, você vai para o inferno. Não é isso, irmão. Exortar aqui é levantar. Amém. É pôr a pessoa para cima, é mostrar para ela: olha, querido, nem tudo está perdido, há um Deus poderoso que pode mudar a sua vida. Isso é exortar, é colocar a pessoa para cima. Então, aqui havia feito a leitura, né, sobre os profetas, os chefes da sinagoga. A sinagoga se reuniu muito para isso, tá? E procuravam alguém que tivesse uma palavra de ânimo, né? Será que se Deus hoje mandar um anjo aqui nesse lugar, ele pode fazer isso, para perguntar a mim e a você: olha, qual de vocês hoje aqui tem uma palavra de ânimo? Não é verdade? A gente vê as pessoas indo para a igreja tristes, cabisbaixas, e às vezes sai com a cabeça arrastando no chão. Sai mais triste ainda, mais angustiado, né? Então, que a palavra possa ser uma palavra de ânimo, tá? Marcos amadureceu muito conforme foi passando os anos no campo missionário. Teve um relacionamento muito profundo com Barnabé e Paulo. Ele cresceu muito, tá? Foi também discípulo de Pedro. Olha só, nós não estamos falando de um evangelho de uma pessoa esquecida, que aliás não pode ficar esquecida, né? Além de amigo de Paulo, discípulo de Pedro, tá? Marcos teve bastante influência, tá? E depois ali do capítulo 15 de Atos não se menciona mais em Marcos, não se fala mais de Marcos, e só vai mencionar Marcos lá em Colossenses, né, que é uma carta, Colossenses 4, versículo 10, depois vai fazer uma menção de Marcos lá quando ele esteve com Paulo, tá? Visitou Paulo em Roma, quando Paulo esteve preso, tá? Então assim, é uma pessoa que tinha bastante influência. O trabalho dele foi um trabalho bastante interessante, muito importante, tá? Nós estamos naquela tabelinha, vocês lembram da tabelinha? Sim? A tabelinha que nós começamos a preencher? Deixa eu colocar aqui para vocês, espera aí, deixa eu achar. Isso aqui você já deve ter aí na sua... aliás, espera aí. Aqui onde está em branco, irmãos, vocês já preencheram, amém? Que é aquilo sobre Mateus, ok? Então agora eu vou passar por aí, vocês vão completar na tabelinha aí. Então Marcos, né? Qual foi a data do escrito de Marcos? Nós falamos que ele foi o primeiro evangelho
a ser escrito, mais ou menos 30 anos depois da morte e ressurreição de Jesus.